Olá galera, tudo bem? Primeiramente, uma boa noite. Irei começar aqui a nossa mini aula como trabalho de componente curricular da nossa matéria de Físico-Química na data de hoje, 5 de agosto de 2025, que será ministrada por José Guilherme e Tiago Henrique, do nosso professor Benjamin Henrique. Iremos retratar os assuntos conceito de trabalho e calor, energia e princípio da primeira lei termodinâmica. Iniciando a nossa mini aula com o conceito de trabalho, eu darei primeiramente o exemplo da bola e depois o trabalho realizado por um gás. Nesse primeiro exemplo, podemos observar que é aplicada a força na bola e ela se movimenta na direção em que a força foi exercida, portanto, há trabalho. Nesse segundo exemplo, há uma força sendo exercida sobre a bola, porém, não está havendo deslocamento, portanto, não há trabalho. No terceiro exemplo, há uma força sendo exercida para cima, contra a gravidade. Porém, a bola não se move. Não há trabalho físico, mesmo que você sinta cansaço. Por fim, temos o nosso quarto e último exemplo, que a mão efetua trabalho empurrando a bola para baixo e a bola, ao quicar e subir, ganha força normal do chão para cima. Saindo um pouco agora da ideia do exemplo da bola, eu irei explicar agora o exemplo do pistão, o trabalho realizado por um gás. Trabalho é a energia gasta pelo gás para empurrar um pistão ou recebida pelo gás, fornecida pelo exterior. No primeiro exemplo, aquecendo o gás, que no caso temos um exemplo aqui como fogo, o gás aqui em amarelo, o pistão ele vai ser empurrado da esquerda para a direita como um sentido para fora. Nesse caso, ele é realizado um trabalho de expansão com a força maior do que zero. Aqui eu coloquei uma escala em litros, somente para demonstração como seria a variação dessa energia recebida. Aliás, energia gasta pelo gás, né? Que no caso nosso V0 seria o volume inicial, que no caso aqui é 3 litros, e o volume final, que é 5 litros. O nosso ΔV ficaria 5 menos 3, que seria o final menos o inicial, ficaria como 2 litros. Logo, a força maior que zero. Essa equação aqui, W igual a P vezes ΔV, quando a pressão for constante, isso aqui será utilizado, aliás, essa equação, será realizado para identificar o trabalho de um gás. No nosso segundo exemplo, uma força exterior, uma força externa, empurrará o pistão, no caso da direita para a esquerda, que ia para dentro, fazendo assim com que o gás diminua, com que o gás se comprima. Logo, o W será menor do que zero. Que aqui teremos o V inicial como 5 litros e o volume final como 3 litros. Aqui a variação será menos 2, que no caso será menor que zero. No primeiro exemplo, o gás gasta energia interna e no segundo exemplo, ele recebe energia. Nesse caso, se VF maior que VI, ocorre a expansão, realiza-se trabalho. Em segundo caso, se VF menor que VI, ocorre compressão, recebe trabalho. Agora iremos falar sobre calor. Primeiramente, o conceito de calor. Calor é uma forma de energia em trânsito que flui espontaneamente de um corpo mais quente para um corpo mais frio. No primeiro exemplo, teremos o calor sensível. Energia sendo transferida para a água, elevando sua temperatura. Na imagem que está aparecendo aí, ao aquecer a água no fogão, o calor da chama é transferido para a panela e da panela para a água, aumentando a temperatura. Isso é um exemplo do calor sensível, que a energia térmica causa uma variação da temperatura. No segundo exemplo, calor latente é o calor absorvido, causa mudança no estado físico da água de sólido para líquido. Aqui ele estava sólido, o gelo, e está derretendo, absorvendo calor. Que quando ele recebe esse calor, ele vai começar a derreter, mudando o seu estado físico. Porém, a temperatura do gelo ela vai permanecer constante, até que todo o gelo se derreta. Isso é calor latente.
No terceiro exemplo de condutividade térmica, temos aqui o cobre e o fogo aquecendo uma extremidade e esquentando ele por completo. Ele é um bom condutor de calor. O calor ele vai se propagando rapidamente sobre ele, através dele, né? E segurando essa extremidade oposta ao que está entrando o fogo, né? Poderá ser sentida a transferência de calor nas mãos. Nesse caso, o calor pode ser sentido, pois o calor se propaga por condução. Você tocando essa extremidade, você vai sentir o calor entrando pela outra extremidade. No nosso quarto exemplo, em radiação térmica, o Sol ele está emitindo calor para a Terra, né? Que aquece a Terra e é chamado de radiação térmica, pois a energia é transferida sem a necessidade de um meio físico. O nosso quinto e último exemplo é convenção térmica. Na convenção térmica, vamos imaginar aqui um ambiente como sendo a nossa sala, onde o ar quente tende a subir e o ar frio tende a descer, criando assim correntes de convenção. Isso ocorre porque o ar quente ele tem menor densidade do que o ar frio, e a diferença de temperatura causa movimentações do ar. Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Tiago e eu vou aqui apresentar para vocês, falar um pouco sobre energia e o princípio da primeira lei da termodinâmica. Bem, vamos lá. Energia ela é a capacidade de realizar o trabalho ou provocar mudanças. Ela produz calor também e se transforma de uma forma para outra. A energia ela está presente no nosso cotidiano assim de várias maneiras, que às vezes nós nem percebemos. A gente tem tipos de energia como a cinética, que é a energia do movimento, a potencial, que é energia armazenada, a térmica, que é relacionada à agitação das moléculas, tem a química, que é armazenada nas ligações das moléculas, tem a luminosa, a nuclear, a elétrica, assim, entre muitas outras mesmo. Assim, esse é o princípio base da energia. E um detalhe que é muito interessante, que eu já falo aqui, né, que ela se transforma, mas aqui fica de forma mais destacada, que ela não se perde, ela se transforma. Ou seja, ela não se perde em nada, ela se transforma, ela não é destruída, ela é transformada. E aí, a gente tendo essa base do que é energia, dos seus tipos e da característica de que ela se transforma, a gente parte para o princípio da primeira lei da termodinâmica, que é também chamado de princípio da conservação da energia, e se aplica até a conservação da massa, que eles têm definições muito similares. E ela afirma: a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada de uma forma para outra. Aí aqui a gente tem um exemplo que é basicamente assim. Aqui eu vou ter, por exemplo, o painel solar. Ele vai receber energia solar, energia vindo do sol, e ele vai transformar essa energia em elétrica. Aqui vai ter o calor porque devido a esse processo, assim, o painel esquenta e há o calor, e tem o calor que é fornecido pelo sistema. Porém, basicamente aqui ele vai pegar essa energia, ela não vai ser perdida. Tipo, ela não é perdida. Não é perdida de maneira nenhuma. E sim, ela é transformada para a energia elétrica. Ou seja, energia solar, o painel solar recebe, ele não perde essa energia, ele transforma ela na energia elétrica. Basicamente isso que ocorre. E é assim que a energia e o princípio da termodinâmica, eles funcionam quase que como um só, porque a energia ela é a capacidade de transformação, e a termodinâmica explica essa questão da capacidade de transformação sem perder nada, sem ser destruído nada e sem ser perdido nada. Ela transforma de uma forma para outra. Ou seja, a quantidade de energia sempre vai permanecer sem um sistema, a quantidade de energia em um sistema ela sempre permanece constante. E aí a gente parte para a fórmula da termodinâmica, que é falando já matematicamente, né? Aqui eu vou ter o ΔU, que vai ser a minha variação da energia interna do sistema, o Q, que é o calor fornecido ao sistema, como a gente viu ali no exemplo do painel solar, que tem, assim, que você vê que tem energia solar, e lá vai transformar energia elétrica, e também tem a questão do calor, porque já que o painel vai esquentar, então há o calor que o sistema recebe. E o W, que é o trabalho realizado pelo sistema. Nessa fórmula, com o meu resultado, eu vou ter por análise que se meu trabalho, se meu calor for maior que a energia interna, for maior que o trabalho, a energia interna vai aumentar. Se o meu calor for menor que o trabalho realizado pelo sistema, a energia interna vai diminuir.
Bem, então finalizando, a gente viu a definição da energia, que ela é da capacidade de realizar o trabalho ou provocar mudanças, e o princípio da termodinâmica, que a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada de uma forma para outra. Eu dei exemplo do painel solar, porém para deixar o negócio assim mais visual e prático, para ficar mais tranquilo, eu vou dar exemplo aqui da folha. Tipo aqui, vamos supor que a folha é energia, e eu vou pegar ela e fazer isso aqui. Eu transformo ela numa bola de papel, e aí eu não perdi nada dela e nem destruí, mas eu transformei ela, supondo que a folha seja energia. Aí é basicamente como se fosse isso. Assim, em teoria é um processo, existem diferentes tipos de processo de transformação, mas basicamente é como ocorre mais ou menos assim. A questão da energia ela tá lá, você pega ela e não perde nada dela, apenas transforma ela. Bem, foi isso pessoal, espero que tenham gostado, obrigado pela atenção e valeu.